Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e como você pode ver, eu fiz aqui uma modificação, já incluí todas as aulas que a gente vai ter e a gente vai passando por cada uma delas para a gente também poupar tempo, né, para ter um direcionamento. Então agora nessa aula a gente vai ler um intervalo de células aqui com o OpenPyXL. Então vamos criar aqui, vamos fazer a importação from OpenPyXL, aqui from OpenPyXL, import load workbook e também vamos importar aqui o workbook e também vamos importar aqui embaixo from openpyxl.utils import o get column ladder para a gente pegar aqui a letra da coluna para a gente fazer um teste, tá? Então aqui essa parte você já sabe como fazer, que é o definir aqui a workbook, né? Load workbook e a gente vai passar uma workbook. Na última aula a gente criou uma classe, fizemos essa pan teste aqui que a gente colocou uma lista, então a gente vai trabalhar com ela nessa aula, tá? Então plan teste .xlsx, tá? E a gente vai fazer a leitura dela. E aí a gente viu também que salvamos os dados na planilha teste 1, né? Então teste 1. Então vamos fazer a leitura também dela, tá? Aqui, se não ocorrer nenhum erro, né? Load workbook is not defined, né? Eu não executei a célula acima, por isso que ele não foi. Então vamos executar agora. Vou incluir mais alguns blocos de código. E agora sim, vamos pegar um intervalo, né? Vamos vir aqui esse cell range, né? Que é um intervalo de célula. Vai ser igual, nosso intervalo de célula vai ser igual ao WS, que é a nossa worksheet, que a gente precisa definir. Então aqui a gente definiu já, né? Eu coloquei com a letra errada. Worksheet. E agora essa worksheet eu vou pegar aqui um intervalo. Por exemplo, a gente sabe que está preenchido lá da A1 até ao C4, que foi o intervalo que a gente preencheu. Então, executando aqui esse cell range, eu vou até chamar ele aqui para você ver, né? Ele vai retornar todo o endereço das células, ele vai apontar para o endereço na minha planilha. Para a gente ter esses valores, quando a gente seleciona assim, a gente precisa converter ele ponto .value, porque por padrão ele já traz o endereço e não os valores, tá? A gente consegue fazer isso fazendo um loop for sobre ele. Então, a gente sabe que são 3 colunas, então for x, y, z in cell range. E aí vamos imprimir aqui print x.value, y.value e z.value. A gente vai conseguir imprimir todos os dados lá de código, descrição e valor, e o código de descrição e valor de cada um dos itens que estão na minha planilha, tá? Então aqui a gente já tem bem definido, né, qual que é o intervalo que a gente tem e a gente consegue pegar dessa maneira. Uma outra maneira da gente pegar esse intervalo seria fazendo um list comprehension. Eu vou comentar aqui, ó, list comprehension, que a gente vai utilizar um list comprehension, tá? Então a gente já tem um intervalo que é o cell range. Então esse cell range a gente já tem. E agora aqui a gente vai ver os dados. Os dados vão ser igual, né? A gente vai montar um list comprehension. Então for x, y, z in cell range, tá? Tipo, mais ou menos, se você não sabe como for loop, é assim que faz um list comprehension. Então é o contrário, né? Então o que eu vou querer aqui que retorne, né? Então x.value, y.value e z.value. Com isso, a gente tem uma linha de código e já tenho a lista de dados, uma tupla, né? Então tem uma lista contendo uma tupla com os dados. Se eu executar, veja só o resultado com apenas uma linha de código. A gente tem uma lista contendo uma tupla com todos os dados organizados, que aí a gente pode mandar para um banco de dados, fazer várias coisas com esses dados que a gente quiser, tá?
Agora eu importei o get aqui para você ver como uma maneira da gente pegar um absoluto range, por exemplo, né? Eu posso colocar aqui range cell agora, ao contrário, tá? Então vamos colocar aqui, ó, ws, e aí eu vou ver de eu pegar aqui, este que pode ser preenchido dinamicamente também, então eu vou pegar get column letter, então eu vou pegar como se fosse o A, né, o 1, quando estou pegando a letra da coluna 1, que eu quero dizer, mais um, e aí eu vou pegar a letra da coluna B, get column letter, coluna 3, né, que a gente está lá no C, mais C4, então acho que é C4 é o mesmo resultado em cima, tá? Então estou pegando aqui, ó, A1, C4, mesmo intervalo, tipo, praticamente o mesmo intervalo. Aqui não é vírgula, é ponto, é 2 pontos, tá? Pra gente pegar. Estou pegando mais ou menos o resultado, mas de forma absoluta. Quando eu fizer isso aqui, é range cell, você vai ver também que ele vai, range, você vai ver que ele está aqui no intervalo. Deixa eu ver, ficou uma vírgula aqui por acaso, aqui, ó, uma penetra aqui, ó. Então ele vai imprimir o mesmo resultado, né? Mas agora de forma absoluta. Lembra aquela, se você sabe no VBA, então tem aquela macro absoluta e a relativa, né? Que a gente usa referências relativas para a gente colocar. Então é tipo aqui é uma referência absoluta. E aí a gente para converter tem que fazer da mesma maneira. Se eu quiser converter esses dados, eu vou ter que vir aqui criar uma list comprehension ou fazer um for loop para ele imprimindo todos os valores. Eu vim aqui agora no range cell, né, trocar, fazer o for loop, a gente vai ter o resultado, o endereço da célula. Né? Então, vamos executar e agora sim a gente tem o valor da célula, não mais o endereço que está apontando para a célula. Tá? Então, a gente encerra essa aula aqui. Na aula seguinte, a gente já continua vendo a parte de offset. Tá? Te vejo lá. Até logo.